Gente, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, como for. Se você veio parar aqui nesse vídeo, primeiro de tudo, obrigada por me deixar entrar na sua vida, na atenção, na sua casa, onde você estiver, e fazer parte aqui desse seu momento de vida. Eu confesso pra vocês que eu já tinha começado esse vídeo e falado um monte. Aí o que a pessoa descobriu? O áudio não estava gravando, certo? Então a gente vai recomeçar, mas eu estava aqui fazendo 3 pilhas. Como eu vou recomeçar? Mostra pra eles de novo quais eram as pilhas, Dani. Tá. A pilha 1 que tá sendo tirada era esse Buda aqui, certo? Dá pra ver o Buda? Dá pra ver o Buda. Pilha 1 tá aqui. A pilha 2 era essa pedra verde aqui, tá? E a pilha 3 é esse cristalzinho branco aqui, que eu acho que não é um cristal verdadeiro, não sei se chama sodalita, mas enfim, tá? Escolhe a sua pilha, que tá aqui na mesa agora. Ainda não tinha começado a falar dela, então eu vou começar a falar agora. Ainda não tinha terminado de tirar as cartas, vou começar o término de tirar as cartas agora. Mas a mesa já estava aberta. Eu só não estava gravando ainda o som, eu acho. Vou ter que rever depois para ver se foi ou não. Mas, enfim, estava só terminando de arrumar para abrir mais cartas aqui e ter mais espaço, tá? Então, assim, eu quis mostrar que era muito importante. Gente, mostrei. Vou até pegar o vídeo depois para mostrar para vocês, nem que seja só a parte da imagem. Logo que eu comecei, os primeiros 2 baralhos que eu peguei, os bottom decks dos 2, eram a carta 2 de ouro, que fala sobre equilíbrio. Se as pessoas que estão passando por aqui, elas estão passando por uma transição de vida mais ou menos parecida com a minha, que é sobre um pouco trocar as coisas da vida que eram falsas e que você não gostava, mas fazia para tentar viver dentro do que é correto, para trocar por aquilo que você sonha, mesmo que para a sociedade não pareça o melhor. Então, a gente pode falar mais ou menos no mesmo tema, que é o seguinte: estavam falando pra mim sobre a importância do equilíbrio, por quê? Porque quando eu gosto muito de uma pessoa, eu foco muito só nela. E eu esqueço um pouco os outros temas da vida, que são tão importantes, porque eu fico tão consumida de desgaste energético, que eu perco o desequilíbrio das outras áreas da vida. Então, a espiritualidade estava me chamando exatamente para voltar para o meu equilíbrio energético, de fazer todas as coisas que compõem a beleza da minha vida como eu quero que seja bonita para mim, que tem a ver com viver essa verdade, que tem a ver com meu trabalho com a espiritualidade. Todo tarólogo gosta dessa parte aqui, mas também gosta muito quando as pessoas se envolvem com os temas espirituais. Então, agora um pouquinho, eu estava gravando um vídeo que falava sobre Atenciosamente R, o poder de você não se deixar ir embora com a culpa e o medo, tá? Então, é um tema bem espiritualizado, não teve nenhuma pilha de tarô, mas se você gosta desse tipo de papo que faz enriquecer a mente, faz a gente parar pra pensar e às vezes dá aquele insight que pode mudar um detalhe, que muda várias coisas, dá uma passadinha lá e dá uma olhada no canal pra ver se você acha lá o vídeo, Atenciosamente R. Ele também parece ser uma continuação um pouquinho daquele Em Busca da Felicidade, né, procurando a felicidade ou motivos pra sentir a alegria de viver. Então, se você gosta desse tipo de bate-papo espiritual, vai dar uma olhada lá, porque falava exatamente do poder de você não ter medo de errar, tá? E parar de se culpar quando erra, e isso aí pode mudar muito a nossa vida. E então eu falei que quero gravar de novo, mas agora eu não quero espiritualidade, agora eu quero trabalhar com as pessoas, né? Então, assim, quando eu trago aqueles recados que são da espiritualidade, é para as pessoas que estão passando por um caminho de cura, que precisam daquele recado lá. Gratidão a toda espiritualidade por me receber como canal para me ajudar a transpor aquele tipo de recado para as pessoas que precisam. E eu também gosto muito de trabalhar com as pessoas, e essa é a parte de bora pra cozinha falar de intimidade. Eu falo bora pra cozinha porque todo mundo conversa de intimidade lá na cozinha, né? Assim, era uma coisa muito de mulher antigamente, né? Tipo, a mulherada queria sair pra fofocar longe dos homens, deixava os homens assistindo futebol e ir lá pra cozinha bater esse papo. Não que aqui não tenha homem assistindo, sabe? Mas eu gosto de trazer coisa pra intimidade, então vamos descer lá pra cozinha. Bom, é só uma expressão, não vou descer pra cozinha de verdade. Anyway, tá, já tinha aqui as cartas tiradas de quem escolheu a pilha número 1. E eu ia ver o final do recado, que era um bate-papo com esse tarô aqui muito profundo. Mais alguma coisa pra falar com esse baralho aqui? Gente, tô tentando tomar cuidado pra não sair muita carta, porque eu vou bem dizer a verdade. Pra falar de 3 pilhas, eu tenho que tomar cuidado com o tempo de cada pilha, né? Deve ter sido por isso que eles fizeram a gravação anterior parar, porque só de introdução tava dando 15 minutos. Tudo bem? Tudo bem. Coloca nas mesmas posições que eles caíram, Dani. Tá. Cá pra cá, The Flame on the Mountain. Esses são quem? The Bardo and the Shadow. Tá.
E eu acho que esses recados que eu tô trazendo aqui, eles são muito importantes. Quem não chuta isso, né? Quando a pessoa é a própria pessoa que fala. Mas, coitado. Mas é que... Bom, nem lembro o que eu tava falando. Gente, viajei aqui. Momento viagem, perdão, mas tudo bem, porque eu me travei aqui numa carta e perdi o fio da meada. Tá. Bom, tá. Então é um recado bastante espiritual mesmo. Tá. Mas por que você não vem manchado? Você tá todo embrulhando? Tá. Então, a partir da conversa com a minha gata, que não quer vir no meu colo ali, que tá chateada que a outra tá por perto, e ela é ciumenta. Porque eu acho tão fofinha ela tem uma mascarinha e me lembra Gisele Bündchen, então eu sou fascinada nela. E aí eu acho que as irmãs dela ficam assim, mas você fala mais com ela do que com a gente. Mas, gente, ela é Mascarina Bündchen. Mascarina, eles querem te conhecer porque seu sobrenome é Bündchen, vem cá ver. É uma gata, gente. Que nem é Bündchen. Bom, vamos lá. Esse jogo aqui desse tarô que tá aberto, teve uma briga, foi? Teve uma briga com alguém que você ama? Vocês estão chateados da vida? Teve uma briga, foi? Bem na hora que a coisa ia começar a ficar legal, teve uma briga, foi? Alguém parece que passou aqui por um apego evitativo enquanto o outro estava num apego ansioso, foi? É assim, tá? Essa história, ela começa já falando em morte e renascimento. Mas quando ela tá ali no começo, a gente vai puxar o renascimento. Porque se houve uma morte e ela tá ali no começo, foi antes dela, certo? Então, como a morte e o renascimento tá no começo, aqui a gente tá falando da parte do renascimento, tá? Esse renascimento tá falando a respeito de um homem que tem um certo apego por você. E ele pondera muito olhando pro futuro de vocês dois juntos. Gente, não tem como ser outra informação aqui, tá? Eu, assim, até queria que pudesse ser outra coisa. E aqui eu acho tão engraçado que tá falando assim de 2 estados, né? Alguém que antes estava chorando pelo leite derramado, eu achei engraçado que o vídeo anterior que eu fiz lá, o Atenciosamente R, ele era exatamente sobre não passar muito tempo no leite derramado, sabe? Prestando atenção no leite derramado e focar mais em ir pra solução. Então, assim, esse rei de espadas aqui, que tá indo buscar sua própria verdade e tem alguns apegos, ele começou a vislumbrar um futuro com coisas que estão fora do mundo normal dele, coisas que estavam lá fora, que ele não vê todo dia, sabe? E ele não pode deixar de reconhecer que ele começou a ter ideias de idealização com você como casal, tá? E ele de vez em quando idealiza a ideia de vocês dois ficarem como casal, tá? Idealiza assim, pensando nisso com bastante carinho, né? Bastante carinho mesmo, tá? E aqui o que acontece? Essa pessoa, ela pode estar passando por um processo, ela com ela mesma, onde fica toda hora parecendo que você vai conseguir ter algo a mais, mas quando você chega perto de ter aquele algo a mais, a pessoa mostra de novo aquela outra fachada de bloqueio, né? Como se ela tivesse fechada para aquilo que você está tentando trazer para ela, né? Só que assim, mesmo que essa pessoa esteja mesmo com algum tipo de dificuldade de entregar pra você o que ela já sabe que ela tem que entregar, porque eu vou dizer bem a verdade, ela já sabe que ela tem que entregar. Não, o computador não fecha aí não. Ela ainda não consegue ir, ela ainda não consegue atravessar os próprios processos dela, ela não tá conseguindo atravessar os próprios processos dela, que tá dizendo assim, como se ela estivesse presa em bloqueios mentais dela própria, primeiro por não acreditar em si mesmo, depois por não acreditar que o que veio pode ter sido de Deus. E terceiro, porque ela também não tá entendendo muito o lugar onde ela tá com ela mesma, porque a vida dela era de um jeito, estava super normal. Daí você apareceu, destruiu o mundinho dela, conforme ela conhecia. E ela tava achando que a vida era normal e era só aquilo lá mesmo. Você veio dar uma remexida num lugar que ela nem esperava. E ela agora tá se sentindo presa. Esse se sentir preso é verdadeiro? Não, porque se você perceber, olha, ela tá aqui olhando pro espelho dela e lá no espelho ela se vê bloqueada, tá vendo? Aqui no espelho ela tá bloqueada, mas se você olhar a cara dela, que tá olhando aqui pro espelho, que seria o outro lado da carta, ó, não tá tampada a cara dela, tá? É só o que ela enxerga no espelho lá na vida que parece que trava ela, mas ela mesma não tá travada, ou seja, ela tá se travando com a própria percepção daquilo que ela tem dela mesma. E isso faz com que ela fique o quê? Bloqueada. Dá pra ver aí?
com a visão bloqueada, sem entender o que está acontecendo, a gata vai mexer lá na minha janela. E tentando fugir dos próprios sentimentos, tá? Daniel, acho que lá vai ver, tá. Tentando fugir dos próprios sentimentos. Então, gente, essa é a mascarina Binti, que as irmãs têm ciúme. Vou ensinar pra você, pra eles, porque essa é mascarina. Olha, que ela nasceu com a máscara do Batman, vocês estão vendo? Olha aqui. Bem certinho no nariz dela que veio o corte. Vou pôr ela sentada no meu colo só um momento, que ela é enjoadinha, né? Toda quero mandar em tudo. Pronto, fica na mão. É a mesma coisa que ficar lá no sofá da sala comigo, só que aqui eu falo, só isso. Lá eu canto, aqui eu falo, tá bom? Mas é só isso. Bom, ela não quis cola, ela vai pedir pra sair pela janela, daqui a pouco eu abro, tá? Bom, então onde é que eu tava mesmo? É assim, a gente tava falando de uma pessoa que tá começando a considerar o futuro com você, mas ela tá presa um pouco com medo daquilo que ela vai... Aqui dá a entender que a pessoa não sabe exatamente o que ela vai te entregar. E ela tá pegada com questões do passado. E ela tá se travando porque ela costuma processar, né, como um bom rei de espadas, processa muita coisa pelo racional, pouco pelo sentimento. Então aqui dá a entender que você entope ela de sentimento bonito e depois ela não sabe o que ela faz com aquilo. Então, em vez dela sentir o prazer da sensação de compartilhar com você, ela fica tentando racionalizar, fazendo questão, tentando trazer lógica para coisas que são ilógicas, porque as coisas do coração não é para ter lógica muito, né? Às vezes tem, às vezes não. Então, o que está acontecendo? Ela teve sentimentos muito profundos e não está conseguindo processar, porque para ela processar, ela tinha que aceitar sentir e entender o que aquela sensação significa, para ela trabalhar com o significado dessa sensação e poder entender por que ela está com dificuldade, né? Só que o que acontece? Ela pega aquele excesso de sentimento e tenta, tipo, nossa, isso aqui, tem clareza disso aqui, lá, 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 e ela super analisa. Só que analisar te impede de sentir. E se o amor veio, ele veio pelo canal do sentir. Então, quando você troca pra, tipo, não, peraí, deixa eu barrar o sentir, entender o que tá acontecendo pelo racional, a pessoa fica encontrando desafios, porque, tipo assim, por que eu fico pensando nessa pessoa? Se ela conectasse com os sentimentos, ela saberia. Eu fico pensando nessa pessoa porque eu gosto dela. Porque meu coração tá conectado com ela. Só que assim, ele tá tentando processar muito, muito pelo racional. Então ele tá fugindo do excesso de sentimento que ele sente quando tem com você. Mas pra bem dizer a verdade aqui, o que tá mostrando é que ele quer você, ele te acha uma delícia, ele não consegue parar de pensar em você, ele tá triste porque vocês brigaram, que parece que brigou, tá, gente? Deixa eu ver. Quais são as outras possíveis situações, Dani? Alguém viajou e tem alguém preocupado com a viagem de alguém? Quais são as outras possíveis situações, Dani? Tem um homem que ainda não decidiu se... tem um divino masculino é gênero, não é gênero, né? Divino masculino é uma força, uma energia de masculino, não é gênero físico aqui na Terra, tá? Então, vou colocar aqui como o divino masculino como energia, não como gênero na Terra, tá? Aí vocês adaptem, que tem casal que é ao contrário, a mulher tá com Yang e o homem tá com Yin, né? Isso acontece muito, tá? Então, enfim, voltando aqui. As outras opções são, alguém pode ter ido viajar ou mora longe e essa pessoa está muito preocupada. Alguém pode não ter feito a escolha que tinha que ter feito e alguém se afastou, e isso também está deixando essa pessoa muito preocupada. Essa pessoa está com ciúme, uma parte dessa briga pode ter sido por ciúme, outra parte dessa briga pode ter sido porque a pessoa não consegue te controlar. E aqui, na verdade, mostra que o problema dessa pessoa tem a ver com uma diferença entre vocês, onde ela acha que você tem algo melhor do que ela. E ela, na verdade, não vê que você, na verdade, vê ela super de igual para igual, pelo que tá aqui. Assim, você também super curte a situação, mas assim, ela, por mais que ela se coloque numa posição, às vezes, até de se achar superior, de verdade, ela te acha fantástica, tá? Então aqui o que rola? Provavelmente houve uma briga, pode ter alguma coisa de briga porque não conseguiu controlar, porque teve medo de não ter controle das próprias emoções, porque tá com apego, porque tá com ciúme, porque não quer admitir que tem tudo isso de sentimento, quer se sentir uma pessoa superior a esse tipo de sentimento que ela considera baixo. Mas aí o que estava acontecendo? Aqui conta, tinha uma situação crescendo.
onde essa pessoa não consegue mais parar de pensar no tema de como você é super gostosa e como ela ainda não sabe o que te oferecer. Então, o que ela fica pensando muito é tipo assim, o que eu tenho que eu posso dar pra ela? E ela não vê que ela ser quem ela é, a forma como o espírito dela anda pelo mundo, é só isso que precisa na relação. Porque é exatamente isso que vai trazer o aprendizado que a sua alma tem que viver. Então ela fica te achando que tem que te ofertar coisas, quando na verdade aquilo que você quer de verdade, ela não precisa muito elaborar pra fazer, só tá do teu lado. Então aqui fala de uma situação onde você quer estar do lado de uma pessoa, mas de uma forma um tanto quanto simples. Enquanto essa pessoa tá tipo elaborando mundos, rios e fundos pra saber como é que se aproxima de você, mas você já tá assim, tipo, ei, não precisa ter tanto trabalho, estou aqui, aberta. Só que daí quando você tá muito aberta, a pessoa fala assim, ai meu Deus, excesso de sentimento, onde é que eu me seguro? Ai meu Deus. E aí, tipo, volta pra aquele lugar de excesso de pensar de novo, por quê? Porque é muito sentimento, tá? É muito sentimento. Então assim, não, gente, vamos falar. Vocês querem ver como é que eu tô falando de sentimento? Vamos falar então, tá bom? Olha lá. 2 de copas. 10 de copas. Pensando no futuro. Fazendo as escolhas. Pensando nas coisas com as quais sonha. As de copas. Olha aqui quem mais tá aqui. O sol. O hierofante. Gente, 4 de paus. Knight of Pentacles. Se joga com a carta do tolo. Olha aqui. O nosso delicioso sedutor chegando perto. O cavaleiro de copas. E termina ainda com o imperador e o mundo, tá ligado? Então assim, bora lá. Vamos chegar nesse ponto também. Finalização, integração. Uns chamam de finalização, outros de integração. Vamos lá, que agora tem que acertar todas as posições onde estava todo mundo de novo, né, Dani? O 4 de... Não, esse estava... esse estava aqui, aquele estava ali. Esse estava aqui, o sol estava aqui, esse ai de coisa estava aqui, esse aqui estava aqui, esse aqui estava aqui, esses dois... Ué. Não, Dani, porque esse aqui não é solto, esse aqui é junto com esse. Isso, esse é junto com esse, então sobraram esses dois pra cá, tá? Gente, devo dizer, essa pessoa não para de pensar em coisas lindas com você. Mas eu tenho que te dizer o principal de todas essas coisas lindas. Eu não sei se tocaram dessas cartas aqui em especial, tá? Essas cartas aqui em especial são muito importantes, tá? Será que essa pessoa te ama, gente? Dá um bisu. Casamento, união de alma, felicidade da família. Gente, essa pessoa... Assim, parece que ela tá pensando em casamento com você, parece que ela tá pensando num futuro a longo prazo com você, tá parecendo que ela tá pensando em dividir com você os sonhos que ela sonha pra ser feliz, tá tipo muito bonito, sabe? Só que aqui, o que acontece? O nosso rei de espadas, ele é um rapaz que gosta da verdade, mas pra ser bem honesto, ele não sabe processar as emoções, então ele pensa muito, né? E o que acontece? Quando você tava lá na vida dele, ele tava pensando tanto e você tava sendo. Eu tava falando sobre isso no vídeo anterior, que o verdadeiro amor é você ser sem pensar muito, né? Porque pensar é barrar o processo de ser através do amor, da essência do amor, né? Porque pensar faz a gente cortar a essência. E aí, o que acontece? Essa pessoa tava pensando demais, eu não sei o que eu posso oferecer pra essa pessoa, não tem nada que eu possa oferecer pra essa pessoa. Tava pegada a coisas do passado e tal, com esses bloqueios na visão, fugindo do amor e etc. Provavelmente uma pessoa que não quer muito compromisso, né, porque aqui aparece fugindo do amor. Só que o que aconteceu? Teve uma tretinha, né? Teve uma tretinha. Por quê? Porque você dava mais e ele dava de menos? Você tava entregando muito e ele tava entregando menos? Então a gente vai ter que ter também Daniele, lembra, anota. Temos que fazer um vídeo sobre o campo completo, metade do vídeo e a outra metade, beleza. Anotei na agenda espiritual, beleza, obrigada. Então o que acontece? Você estava entregando muito. Se for o caso, inverte, tá? Você que vai saber se está invertido ou não. Você estava entregando muito, parece, e essa pessoa entregando muito pouco, porque ela estava muito focada nas coisas que ela não entende e em processos do passado. Essa pessoa podia, inclusive, estar passando por uma transformação de vida muito forte, ou uma morte mesmo de alguém na família, porque assim, tudo bem, a morte não significa morte, mas o fato dela estar aqui também não descarta, né? A morte em si, a morte como a gente conhece ela aqui no plano 3D, enfim. E aí essa pessoa não sabia o que te oferecer, né? E você tá tipo assim, não se preocupa, a gente é foda, a gente constrói durante o caminho. Essa pessoa tá assim, ai meu Deus, quanto excesso de sentimento e coragem, deixa eu sair correndo, tá? Tudo isso por quê? Porque essa pessoa, ela ainda... Essa parte aqui, isso aqui é a explicação. Essa pessoa, ela ainda tava um pouco presa em
ser um bom filho para a sociedade conforme as regras da sociedade, não de acordo com a própria essência do próprio espírito dela, tá? E muito embora ela tenha realmente um poder espiritual gigantesco, ela tá passando por um período de sombra. Caramba, né? Ela tá passando por um período de sombra e de expurgar as próprias dores, os próprios venenos e a própria maldade pra se curar a própria libido. Ela tá fazendo, gente, uma travessia de submundo, tá? Olha, é Venom, é The Shaman, é Eros, é The Underworld, The Riddle, The Vessel. Então, assim, é uma pessoa que ela tá passando por todos esses conflitos porque ela tá se preparando, ela tá sendo espiritualmente preparada, melhor dizer assim. Ela tá sendo espiritualmente preparada para viver o chamado que ela tem aqui na Terra. Esse chamado que ela tem aqui na Terra, eles chamam de voto, é um voto que ela fez com a espiritualidade para a vida dela aqui na Terra, é o chamado mesmo, né, é o nosso propósito. E só que para ela chegar nesse lugar onde é o propósito dela, que tem a ver com amadurecer inclusive como homem, ela tem que passar antes por expurgar as dores, os venenos, os medos, as ansiedades, as angústias. E o que acontece? Essa pessoa está numa transição do mundo como ele é daquilo que as pessoas ensinaram para você funcionar como sociedade, para transicionar para uma pessoa que faz a partir da própria essência, da própria verdade, né? Então, assim, o que acontece? É uma pessoa que está saindo das regras impostas pelos condicionamentos de infância da sociedade, dos pais, dos professores e todos os que influenciaram, tirar esse filtro de interpretação de texto de quem é excessivamente racional para começar a olhar com os próprios sentimentos. Mas assim, são muitos movimentos que estão acontecendo na vida dessa pessoa para olhar para as próprias angústias que ela traz. Então você precisa respeitar que talvez ela esteja precisando de um espaço para processar as próprias emoções, porque aqui mostra que ela quer vir dar de igual para igual com você o que ela não deu antes. Ela quer vir te ofertar aquele desequilíbrio que você não estava recebendo antes. Ela sabe que você deu mais do que ela, então ela está querendo vir aqui igualar. E ela tá apegada ao tema, tá? Então, assim, o que acontece? Parece que vocês brigaram, ela entendeu que estava fazendo pouco, e ela entendeu... Eu não sei se ela entendeu que estava fazendo pouco porque tá negando as próprias emoções. Ele volta. O que acontece? Essa pessoa estava fugindo dos próprios sentimentos, né? Então a vida, la vie, c'est la vie. C'est la vie qui le fait. C'est comme c'est. On ne peut pas être pas d'accord. Tá? Não dá pra gente contrariar quando a gente tá falando em arcanos maiores, é o que foi trazido pela espiritualidade, tá? Então, assim, essa pessoa parece que foi colocada para olhar para os próprios sentimentos dela depois dessa briga, sabe? E ela já estava começando a reconhecer esse excesso de sentimento e perceber o quanto ela tá com você na cabeça, sabe? Ela não consegue mais tirar você da cabeça. Só que ela precisou desse momento, tá precisando desse momento de olhar para ela. Então aqui a gente tem duas situações. Uma pessoa que vocês estão no meio da briga agora, a situação é uma. Ou se vocês já estão querendo sair da briga, a situação é outra, tá? Se vocês estão no meio da briga, essa pessoa está passando por uma limpeza interna. Pode ser que ela precise ir de um tempo. Eles falam qual é o tempo? Não, eles não falam exatamente qual é o tempo porque muda de pessoa para pessoa, né? A leitura coletiva é muito difícil falar de um termo específico. Mas eu tô sentindo aqui que eles estão querendo me mandar uma energia de 2 a 3 meses, tá? Pode ser aí uma energia de 2 a 3 meses, que acontece o quê? Essa pessoa está fazendo essa limpeza de ver os venenos que ela tem, das dores, dos medos, das faltas, das coisas que ela não consolou. A carência que faz ela sentir que tem medo de se entregar e ser totalmente dependente a você, porque ela gosta tanto de você, ela sabe que vai ser tão legal que ela vai falar, eu nunca vou querer sair do lado dessa pessoa. E isso em parte está segurando ela, porque ela tá tipo assim, tá, mas eu não quero só seguir alguém. Cadê minha parte de ser eu mesmo? Então ela tá achando firmeza nela mesma. Então esse processo dessa travessia emocional onde ela está passando por uma cura para se descobrir como filha das estrelas, para vir aqui aceitar fazer o trabalho que ela tem aqui na Terra, você precisa dar esse espaço. Você não pode ficar lá muito em cima perguntando como é que quer saber, como é que não quer saber. Outra coisa, se vocês teve uma briga, foi por tua causa, espera o tempo dela
de abaixar a poeira, pra depois você ir lá falar com ela. Foi por causa dela, eu também espero um tempo de ela se sentir bem pra vir bater esse papo com você, tá? Aqui só fala pra você dar um tempinho que é um momento de cura pros dois lados, tá? Porque você também tá se firmando em si, no seu trabalho, na sua coisa de ficar bem com você mesmo, de se nutrir, de gostar dos seus afazeres, tanto os extraordinários quanto os ordinários, tá? E o que acontece? Se essa pessoa tá saindo do período da briga, ela já tá pensando em como que ela vai fazer pra vocês dois se reconciliarem. Se ela ainda tá no período da briga, ela também já tá pensando em como vai fazer pra vocês dois se reconciliarem, mas aqui pra quem tá no final da briga, ela já tá pensando nas atitudes, tá? Então o que tá acontecendo? Gente, quase todos os ais vieram pra cá? Ais de espadas, ais de... Só não veio o ais de ouros? Mas no lugar do Ais de Ouros, não veio o Ais de Ouros, mas veio o Page of Pentacles, que nesse baralho tem um quê de parecido com o Ais de Ouros. Ah, entendi. É porque assim, olha, essa pessoa é muito inteligente, ela pode te inspirar muitas boas ideias, ela vem com uma força espiritual tremenda, mas ela tá com medo de não poder entregar pra você financeiramente no nível que você merece. Porque ela te acha tão uau, fantástica, incrível, que ela acha que você merece tudo que você quiser. E ela não acha que ela tá no momento do poder aquisitivo de poder te dar tudo o que você quiser. Então ela tá tipo assim, eu posso te oferecer muita coisa, mas eu não tenho como te oferecer coisas aqui pra crescer no plano 3D. E você tá assim, tipo, amigo, não precisa, pelo amor de Deus. Amiga, não precisa, pelo amor de Deus. Sabe por quê? Vamos caminhando junto pela vida, que o nosso prazer de caminhar junto pela vida vai dar pra gente ânimo e força de crescer junto pra fazer as nossas coisas aqui na Terra frutificarem. Tá? Porque aqui ele está falando que a energia de vocês dois juntos é muito próspera, não é leve, é muito próspera, tá? O recado já tá ficando muito grande, Dani. Vamos indo pro final? Vamos! Qual é o resumo final? Gente, ele tá descobrindo amor dentro dele, ele quer vir te trazer um monte de coisa, assim, ele entendeu dentro dele, racionalmente, que quando ele tá perto de você, ele sente muita alegria, então ele nem entende por que ele tá querendo fugir, e ele tá buscando aconselhamento com os planos superiores, tarô. Se ele é mediúnico, ele tá acessando direto. Aqui dá pra entender que ele é bem mediúnico, tá? Porque aqui tem muita carta de conexão. Então, assim, dá a entender que sim, ele é bastante mediúnico. E, assim, ele tá pensando em coisas tremendas com você. Mas ele tem que fazer esse papel de cura primeiro. Por quê? Porque ele ainda tá com a dor da briga. Ele ainda tá tipo assim, ai, puxa vida, gente, não foi do jeito que eu queria, sabe? Então, assim, tem um sentimento de pendência entre vocês. Então, assim, por mais que vocês tenham falado sobre alguma coisa de acabou... Parece que os dois sabem que não acabou nada, tá? Os dois estão super interconectados por dentro, os dois estão super querendo se encontrar. Um tá querendo se jogar e o outro tá falando vem. Dá pra ver? Um fala, se joga, like the fool. E o outro fala, vem. Tá vendo na mãozinha dele de tipo, vem. Que essa é a carta, teoricamente, do diabo, né? Mas por causa de como ela tá caindo aqui nessa posição, tá me dando uma outra mensagem, assim, que tem um pouco do apego, tem um pouco da dominância, tem um pouco da tentação. Ele também tá falando muito da parte sexual entre vocês dois, ser realmente muito forte, mas tá literalmente mostrando assim também, vem, eu quero te receber, eu tô te estendendo a mão. Então é assim, não fica com medo do que isso vai trazer, se você tá na mão da pessoa, quem tá na mão de quem, vai viver, para de ponderar pra viver, só vai viver. Você tá perdendo tanto tempo ponderando que já tá tipo assim, metade da sua vida já virou ponderamento e viver. Tipo, viver não é ponderar, tá? Ponderar é uma coisa, viver é outra, tá? Preciso dizer. Então, assim, essa pessoa tá agora nesse momento de afastamento. Esse momento de afastamento é muito importante porque esse momento de afastamento é o que vai fazer ela reconhecer a quantidade de amor e carinho que você inspira nela. E como ela quer levar de volta tudo isso pra você. Mas essa pessoa, ela ainda tá um pouco triste. Parece que ela é uma pessoa de movimentos um pouco lentos. Porque, assim, o Cavaleiro de Ouros, ele é um lento, né? Ele tá trazendo coisas boas, ele é firme. E ele vem com passados lentos por causa disso, a firmeza que ele tem. Mas por causa disso é lento, tá? Então, assim, é de boa você esperar aqueles 2 ou 3 meses se vocês ainda estão no meio da briga, porque essa pessoa tem que passar por essa transmutação de tanto sentimento assim, pra entender tudo isso que ela sente, tá? Então, daqui tudo, é muito importante você dar o tempo pra essa pessoa, por quê? Porque ela tá fazendo um processo de se integrar com ela mesma. Quando ela se acha na própria essência dela, ela descobre o que era importante no coração dela. E aí ela vai ficar mais em paz com aquilo que ela andava negando, que é o fato de que ela tem sim vontade de casar, muito embora ela queira demonstrar que é uma solteirona sedutora, tá?
Então, assim, quer mostrar que é solteirona, sedutora, que tá aqui pra pegar geral, mas bem da verdade, o que ela quer é que ela é uma pessoa muito séria, é um pouco controladora, um pouco mimada, quer fazer tudo ser do jeito dela, mas é bem da verdade que ela quer um casamento com você. Aí termina. Ah, mas assim, ele terminou com a carta do mundo, então tô falando sobre finalizações. Isso quer dizer que vai terminar? Não, gente. Finalizações pra carta ao mundo é só uma vertente de interpretação, tá? De verdade, se você olhar que essa mulher que tá cheia de flor da vida atrás dela é uma expressão aqui dos riscos mágicos de proteção que perante o baralho tradicional representavam também os 4 elementos, aqui a gente tá falando de 5 elementos. Então, se você for ver que tem aqui uma mulher de braços abertos dentro de um círculo, sendo que o círculo já é um símbolo sobre a espiritualidade, tá falando de uma pessoa que está se integrando com o todo, que está se jogando para viver aquilo que ela sempre quis, da profundidade do espírito dela, tá? Então, é importante sim vocês darem uma esperada nesse tempo, sim, porque daqui a pouco, quando essa pessoa que sentir que chegou a hora dela, ela vai ser tomada de uma coragem espiritual que vai fazer ela vir revelar pra você o que ela quer no mundo dela, tá? No mundo dela. Tá? Então, assim, esse momento que essa pessoa tá passando é muito importante. Gente, não vai se meter no meio desse processo, porque esse processo é tão importante que você vai levar umas bordoadas da própria espiritualidade junto com essa pessoa, se você for interromper o trabalho dela. Porque, assim, ela tem que se livrar das dores antigas do passado, tá? Ela tá em pleno estado de cura, tá? E ela vai descobrir isso, que na verdade é mais pra ela ser do que ela pensar tanto em ser, que quando ela traz mais amor do que quando ela pondera tanto, tá? Então acho que o recado é esse, espero que tenha sido dado e super bem dado. Se você quiser, como eu não sei qual vai ser o tema, né, de todas as pilhas, se vocês quiserem ficar aqui pra ver qual vai ser, tá ganhando muito clareza nas ideias, né? Tá ganhando clareza nas ideias do quanto ela sente por você, devo dizer. E do quanto ela é pegada a você, tá? Mas assim, quer muito. Tá super sendo inspirada mesmo a ter uma história com você, tá cheia de vontade, só tá com medo e preocupada por achar que não tem o que te oferecer, porque ela ainda não entendeu que o caminho dela de crescimento passa por andar junto com você. Porque, gente, isso é tão engraçado. Parênteses de comentário espiritual, isso é tão engraçado, porque tipo assim, é como se a pessoa tá assim... Ai, espiritualidade, eu não posso lá ficar com meu amor porque eu não tenho nada pra oferecer pra ela. O que eu vou dar pra ela? Como é que eu vou mostrar pra ela que eu posso encantar o mundo dela se eu não tenho como levar nada pra ela? E a espiritualidade tá assim, amigo, acorda, você não tem nada, mas a oportunidade chegou. Entre na caminhada que a construção se faz caminhando, não pensando sobre a caminhada. Então, tipo assim, na verdade, a caminhada dessa pessoa pra ela chegar à prosperidade a qual ela quer te oferecer passa por ela saber que ela constrói essa prosperidade com você. E assim, é muita prosperidade, tá? Porque aqui é um excesso de cartas positivas, assim. É excesso de cartas positivas. É uma prosperidade tamanha, assim. A ponto dele virar um homem maduro em si mesmo que sai manifestando o que sente que é certo por ele. Aquilo onde ele... Ah lá, gente. Inspiração. Ah, só coisa boa. Gente, sim, vocês estão pra casar, tá? Ele tá tentando te manifestar também. O que estava negativo vai ficar positivo, o que estava positivo vai ficar negativo. Tem muita saudade. Gente, vamos dar uma olhada, vai. Então fala, Daniele. Vamos falar só até onde tá lindo. Não, esse cara tá pensando muito em você, gente. Não deu outro. A espiritualidade não deixou chão pra ele, tá? É saudade, ele tá tentando te manifestar, ele fica sendo inspirado a ideias, mas toda vez que ele tenta ter uma ideia normal, ele fica tendo ideias de como você é fantástica, linda, poderosa, gostosa, assim. Tá? Então, é isso. Parece que o caminho dele de prosperidade passa por ele caminhar com você. Então ele tá fazendo umas limpezas dentro dele que tiram a fé dele nele mesmo, porque ele vai entender que a hora que ele estiver benzão nele mesmo, ele não vai ter medo do que ele tem ou não pra te dar, porque ele vai acreditar na força dele pra construir isso sem ou com você. Mas aqui o chamado da espiritualidade é pra ir com você, tá? Então, assim... Mas nós queremos ver tendências, gente. Foram 40 minutos da primeira pilha. Tem alguma tendência? Podemos falar alguma coisa de forma rápida aqui? Sr. Tarô, tem alguma coisa que a gente consiga trazer de forma bem rápida pra gente poder ver a tendência pra pilha 1? Porque assim, gente, quem é que não quer saber a tendência, né? Eles estão certos, Daniel. Espiritualidade, assim, tem que defender eles estão certos. Quem é que quer saber uma história dessa e não quer saber a tendência? Gente, mas é que eu já falei, a tendência é ele querer ficar junto, porque ele tá fazendo um papel de limpeza, de não reconhecer quem ele é, para exatamente entrar em contato com quem ele é,
Porque quando ele entra em contato com o sentimento e as emoções dele, ele descobre que quem mora lá no fundo do coração dele é você. Mas esse processo de você sair do processo de ser extremamente racional para entender que as coisas que passam pelas emoções também têm muito valor, em mim já tá durando 11 meses, tá? Então assim, fica calmo, larga a mão do controle, quer esperar? Pode esperar, mas espera vivendo, tá ligado? Não espera só, ai meu Deus, como que ele tá? Vai esperar vivendo, tá? Então vai tirar a tendência, Tarô, ou não precisa? Não precisa tirar a tendência. Gente, desculpa, a Tarô falou que não precisa tirar a tendência, acreditei que, assim, é o que tá aqui mesmo, tá? Momento pra comer a maçã, pra dar aquela renovada na garganta. Qualquer coisa depois a gente corta. Gente, eu tô querendo cortar meu brinco porque ele tá muito aqui embaixo, tá parecendo que tá parecendo meu sutiã. E eu tenho umas coisas que eu não sou quadrada, mas tem umas que eu sou. Bem verdade, tem umas coisas que eu tô cagando. Tem umas coisas que eu sou super quadrada. E aparecer assim, alcinha, eu não tô nem aí, mas se aparecesse aqui embaixo eu já não gostava, sabe? Por exemplo, também eu quando vou usar saia, eu não uso saia sem short por baixo, porque tem gente que acha legal, né? Eu acho esquisitíssimo, gente. Eu me sinto totalmente exposta. Eu acho que se eu abrir perna vão ver coisa na rua que eu não quero que vejam, então não. Então assim, eu sei que as pessoas têm umas liberdades que eu fico com vergonha. E eu sei que tem umas coisas que eu não tenho vergonha que as pessoas não aceitam de jeito nenhum. Então eu tô aqui mudando o tamanho do meu brinco pra fazer parar de parecer que é meu sutiã. Melhorou. Muito bom. Então agora nós vamos para a pilha 2. Se você escolheu a pilha 2, tá? Agora vai ser a vez da pilha 2. Tá aqui a pedrinha da pilha 2. Chegamos aqui. Se você chegou agora, estamos na pilha 2. Vamos ver se há algum assunto novo aqui. Ou tema novo a ser trabalhado. Qual é o baralho que vocês estão a fim de utilizar, Tarô? Vamos lá, de Nicoletta Ticoli. Gente, eu não sei como algumas pessoas conseguem e algumas pessoas não conseguem. Tem vezes que eu consigo e tem vezes que eu não consigo. Tem vezes que eu chego num jogo de tarô e eu falo, hoje é só aquela pilha ali que é minha, assim, bem certinho. E tem dia que o espírito vira e fala assim, ó, hoje você pode assistir as 3 que tem recado pra você nas 3. Então assim, às vezes, pra algumas pessoas, eu separo as pilhas, né, entre 1, 2 e 3, mas tem algumas pessoas que veem tamanha lógica que de 1 a 3 é pra elas. Então, se você tá sentindo que aqui tem uma jogada pra você, que pode ser continuação da número 1 ou da 3, enfim, se achar que tem que assistir, fica à vontade. Se achar que quer assistir as 3 pilhas, fica à vontade. Se achar que só uma delas é pra você também, fica à vontade. Tá? Mas tô falando aqui já porque a segunda pilha já começa falando de um assunto de briga. Lá na outra anterior tinha briga. Então talvez isso aqui seja continuação, talvez não. Talvez seja um tema totalmente diferente do que aqui tá no começo também. Qual é o bate-papo? Qual é o bate-papo que a gente tá querendo ter aqui? Igual eu falo, nenhum baralho amassa, só o da Nicoletta Ticoli que amassa, mas vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui pra esse jogo bem... Gente, eu vou falar bem a real, tá? Aqui parece ainda mesmo que tá falando de uma briga. Talvez tenha a ver com uma briga que fala lá na pilhão, não tenho certeza, mas eu vou falar o que tá aqui nesse lugar, tá? Precisa tirar mais carta? Vamos lá, espiritualidade. Vocês querem falar mais alguma coisa com esse baralho aqui? Era só isso? Beleza. Impressionante. Quem faz jogo assim com pouca carta, né? Eu fico impressionada. O que tá acontecendo aqui? Tem uma pessoa que tá mudando o ponto de vista que ela tinha, tá? Sobre uma relação. Primeiro que assim, houve uma briga que ninguém saiu ganhando. E todo mundo saiu perdendo, porque briga é isso, né? Assim, ninguém saiu ganhando, mas todo mundo saiu perdendo, porque brigar ninguém gosta, né? Essa briga parece que tem a ver
com uma pessoa não conseguir tomar uma escolha, tá? É uma briga aqui que tem a ver com alguém que não consegue tomar uma escolha. A pessoa tá totalmente perdida, parece que tem várias opções. Só que o que acontece? Ela foi pega por aquilo que ela mais queria e ela tá fugindo. Ela tá tipo assim, meu Deus, quanto excesso de coisa boa, não é possível, na verdade. Então é uma pessoa que entrou em estado de dúvida porque ela tá acostumada com um mundo que é muito negativo, muito... Ela costuma se sentir melhor indo pelo pessimismo, porque se ela for pelo pessimismo e algo bom acontecer, foi lucro. E se ela espera coisa boa e coisa ruim acontecer, é tristeza. Então, na verdade, assim, ela tava num ponto com a vida dela que ela tava tipo assim, não quero mais saber disso daí. Mas ela quer. E aí, o que acontece? Ela viu a possibilidade de viver essa coisa que ela queria e ela viu, inclusive, você trabalhando por isso, né? Ela chegou a cogitar um futuro com você. Mas ela tá morrendo de medo, porque ela tá tipo assim, meu, é bom demais pra ser verdade, não é possível. Não é possível. E agora tá rolando um trabalho da espiritualidade com ela, porque tipo assim, ela está sendo levada ao cansaço desse exercício de evitação. Ela está sendo levada ao cansaço pra fazer ela entender que ela tá correndo, ela está fugindo de coisa boa. Que a espiritualidade mandou, não tem essa. Tá, quem mais que é esse cara aqui? Essa sacerdotisa, tava certinha, sacerdotisa. Gente, tô aprendendo esse baralho aqui, ele é meio novo pra mim, então eu tenho que ficar me acostumando com as cartas dele, vocês entendem, né? Então, o que acontece? Essa pessoa estava ficando esgotada de fugir do que é bom, tá? A espiritualidade tá deixando ela esgotada e colocou ela sozinha, pra pensar sozinha, no próprio canto, com os próprios botões, dentro da própria força. Por que ela tá fugindo de coisa boa? Tá fazendo ela entrar em contato com o silêncio dela, com a intuição dela, pra entender o que ela sente dentro dela, porque assim, ela é uma pessoa muito conectada com a espiritualidade. Então, o que a espiritualidade fez ela fazer? Dar uma parada para dar uma ponderada e olhar se o que está a caminho de chegar no futuro, se é o que ela quer de verdade. Porque ali, ó... O que acontece? Essa pessoa foi colocada no cantinho dela, né? Para fazer um momento de silêncio, para ela pensar por que ela tá brigando e fugindo do que é bom. Ela olha para você, ela fica apaixonada, ela fica tipo, uau, meu, aquela pessoa me faz sonhar. E ela sai correndo. Então, tipo assim, a espiritualidade falou assim, amigo, calma, que você tá muito confuso, você tá com muita coisa acontecendo, vai ficar calmo. Então, assim, já mandaram aqui um dependurado, sacerdotisa e um ermitão. Tem como falar que essa pessoa tá mais zoada do que isso? Acho que não, tá? Deixa eu só guardar as cartas de novo nas posições dela, porque isso me ajudou um monte, né? Ih, o dependurado é a 12, beleza. Não decorei, gente, faz parte. Vai decorando enquanto vai vivendo, certo? Que daí vai tratando tanto do assunto que vai entrando na mente, certo? Então tá tudo bem, vamos seguir com naturalidade. Então o que acontece? Sim, essa pessoa foi colocada no momento de parar com ela mesma para ponderar, para ela entender por que ela tá fugindo dos próprios sentimentos. Porque assim, se ela quiser viver coisa boa, ela vai precisar religar esse poder de ter sentimentos, né? Deixa eu ver se a espiritualidade quer trocar mais alguma ideia sobre esse tema aqui. Que às vezes é isso, né? Às vezes é continuação de lá, às vezes não. Espiritualidade, tem mais alguma coisa que falar pra pilha verde? Tem mais alguma coisa aqui pra falar da pilha verde? Da pilha 2 que pegou a pedra verde? Impressionante, gente. Ai, vocês são tão engraçadinhos. Espiritualidade, tô falando com a espiritualidade, tá, gente? Quando parecer que tô falando sozinha assim com alguém, tô falando com a espiritualidade. São tanta garela comigo, graças a Deus. Tem mais alguma coisa aqui, espiritualidade? Tem mais alguma coisa aqui, espiritualidade? Tem mais alguma coisa aqui? Pra falar? O que mais? Tem mais alguma coisa pra falar depois desse ponto? Pra pilha 2, tem alguma coisa que mais que a gente tem que analisar pra pilha 2? E bora no deck, tá?
Quer? Tá, veja, se tem mais alguma coisa pra derrubar. Tá. Ah, entendi agora, porque vocês começaram jogando as primeiras cartas de lado. Vocês são super engraçadinhos, né, espiritualidade? Devo dizer. Gente, não gosta da torta dele. Gente, nenhum tarólogo gosta de carta torta. Impressionante. Eu vejo sempre como os tarólogos passam um tempo dentro da posição das cartas, todos. Nunca vi um que fale, deixa de qualquer posição, nunca vi. Gente, eu acho as cartas verdes tão bonitas, mas ela é tão escura. O desenho dela é tão... um pouco sem contraste. Aí continua o bottom deck sendo o bottom deck que era antes, então aqui é pra ser o bottom deck mesmo. Gente, eu tenho uma notícia muito interessante pra contar aqui pra vocês no meio disso tudo, tá? Cadê aquelas que estavam abertas? Eram essas, tem? Espíritos, estrelas, ratos, foice e batom. Olha, o boy magia ou a girl magia tá preocupada com o terno, viu? É assim, essa pessoa tava passando por uma transformação muito forte e você veio e fez um impacto de tipo assim, olha, acho que eu vou mudar um pouco as coisas aqui que a gente tava vivendo. Essa pessoa segurou até o tranco que ela tava vivendo lá, as emoções doloridas que ela tava vivendo antes de te conhecer, porque ela quer tratar esse tema aqui. Ela tá preocupada com a separação de vocês, tá? Ela tá bastante preocupada com a separação de vocês. Ela tá querendo chamar aqui mesmo pra uma conversa, parece, sabe? O que tá rolando aqui? Então, essa pessoa, ela tava fugindo de coisa boa, né? E a espiritualidade colocou pra ela viver essa transformação. Mas ela tá entendendo que se ela ficar muito tempo aí nessa transformação que ela acha que ela tem que viver antes de ter coragem de chegar até você, a espiritualidade tá falando assim pra ela, amigo, não perde muito tempo não, senão você vai perder a carruagem brilhante dourada que só passa uma vez na vida. Então, assim, ao mesmo tempo que foi colocado preocupações, parece, porque assim, essa pessoa provavelmente se alimenta sozinha de preocupações, né, porque todo mundo faz isso. Ao mesmo tempo é mandado pra ela uma força espiritual pra fazer um contrabalanço, assim, de tipo, não, olha, tem pontos positivos pra ver essa história, tá? E assim, o que acontece? Também essa história, ela é muito forte, então ela causa inveja, mas a espiritualidade já tá avisando assim, ó, não se preocupa, temos aqui os contrapontos. Assim que já mandaram inveja, já foi mandado o protetor que também recolhe essa inveja, tá? Então assim, se você tinha alguma preocupação com influência de sentimento negativo por causa dessa história, meio que não precisa, a negatividade aparece já por conta de vocês dois e até essa negatividade está sendo curada e trabalhada para dar um fluir melhor, né? O que acontece? Tem novidades chegando, mas para essas novidades chegarem, essa pessoa tem que terminar um período de transformação de isolamento. Então assim, parece que ela está começando a sair do isolamento, mas ela ainda não está entendendo as coisas muito bem. Então ela está preocupada que o que rolou entre vocês possa ser um término, e ela não está entendendo como é que estão as coisas, mas ela está preocupada se existe aquela união forte entre vocês ainda. Então assim, essa pessoa está super preocupada com como abrir de novo os caminhos para você se sentir bem recebido ou bem recebida na vida dela, tá? Depende de onde é que vai estar isso aí, não. Vou tentar, gente. Porque assim, tá falando que vem uma novidade, né? Então a gente quer ver o que vem depois dessa novidade, é isso? Vamos ver se aqui fala alguma coisa. Não, vamos pegar o fofoqueiro, Dani, vamos pegar o fofoqueiro. Gente, espiritualidade. Do que esse jogo aqui tá falando? Que mais? Que mais? Gente, talvez o assunto aqui fique um pouco mais delicado. Olha, eu devo dizer, tá? As cartas estão dando a entender que essa pessoa tinha um vínculo com uma pessoa. E que ela tá quebrando esse vínculo com essa pessoa. Tá? Porque literalmente assim, ó, pessoa intermediária, tá? Não sei se dá pra vocês verem aqui que vem... Ah, não dá pra ver, Dani. Mas aqui em cima vem escrito pessoa intermediária, tá vendo? Pessoa intermediária.
E ó, separação, tá? É o anel quebrado, separação. Então, assim, e essa pessoa parece que tá ficando feliz, assim, mas de verdade a felicidade caiu meio de ladinho, assim. Então essa pessoa tá começando a ficar satisfeita com essa separação, tá? Porque aqui confirma pra você, ó, aqui já está confirmando pra você, não fique preocupado com essa próxima carta, tá? Que todos os caminhos e perigos e dificuldades que estavam no caminho de vocês vão ser vencidos pela espiritualidade, para vocês ficarem com caminhos abertos para o grande amor, que é a união entre vocês dois, tá? O grande amor, a aliança que é a aliança do casamento, que não é aquela aliança só aqui no dedo, tá? É uma aliança aqui e aqui, tá? Então, assim, se isso não virar um pedido de namoro, tá falando de uma pessoa que quando voltar já vai voltar se aproximando. E aqui também tá falando que, assim, ó, se você tá preocupada com energia de inveja, se você tá preocupada com energia de mal olhado, se você tá preocupada com seja lá o que for, aqui já está confirmando que a espiritualidade tá te trazendo vitória sobre isso pra você não encanar, tá? E caminhos abertos, tá? Que é muito importante pro teu grande amor. Então é assim, aqui tá falando de uma pessoa que tá preocupada com uma situação de briga e tá tentando abrir caminhos na vida dela, porque ela entendeu que tava fugindo de coisa boa, com medo de acreditar, mas ela ainda tá confusa, sem saber como fazer pra você se sentir bem recebida na casa dela, que na verdade é o coração dela, tá? E as novidades é que, tipo assim, ela parece que tá se separando ainda de alguém, terminando um vínculo anterior que ela tinha, com quem ela deve ter algum tipo de lealdade ou parceria, mas já não sente mais que aquilo serve pra ela, porque o caminho da alegria veio depois da separação, então ela deve estar contente de fazer essa separação. Por quê? Porque é para os caminhos ficarem abertos entre você, né? Aqui por quê? Porque consulente, a pessoa que tá aqui na mesa comigo, né? Você que tá aí nessa posição, para abrir os caminhos para a grande união do verdadeiro amor, tá? Grande união do verdadeiro amor. Então, assim, qual é a novidade que tá chegando para vocês? Que essa briga é importante. Essa pessoa vai crescer um pouco depois dessa briga, vai reconhecer que ela estava escapando de sentimentos que ela mesma por muito tempo chamou na vida dela para cultivar, e a espiritualidade está trazendo para ela porque ela chamou, e que vai fazer ela se sentir muito em casa, mas assim, muito próspera, tá? Porque assim, é 10 de ouros, gente. Aliás, rei de ouros, tá? Ele é um cara firme, ele é um cara centrado, ele protege os seus, ele é focado na família dele, ele é apegado, tá? Ele não é de ter muitos parezinhos por aí, não, porque ele quer um negócio firmão, bonitão lá de casamento feliz com a mulher dele. E ainda é isso, veio o rei de ouros. Então, assim, estamos falando de uma prosperidade. Então, é um casamento que leva a uma prosperidade, entendeu? Tá crescendo. E, assim, você fez alguma coisa que deixou essa pessoa preocupada, né? Não sei se teve uma treta aí, que você estava insatisfeita com alguma coisa, mas deixou essa pessoa um pouco preocupada e ela tá, assim, bem isolada pra ponderar por que ela tá fugindo de coisa que ela sente que é boa com você, sabe? Ela já sente que é bom, então por que ela tá fugindo? Tá? Essa foi a pilha 2. Gente, tendência, já falamos. Tendência é isso aqui, que é surpresa de abrir os caminhos pro verdadeiro grande amor, tá? Próxima pilha e última. Próxima e última pilha. Os baralhos já estão perguntando aqui qual vai ser o baralho que vai trabalhar comigo, mas esse aqui já falou que ele vai trabalhar. Esse aqui também já falou que quer trabalhar. Mais alguém? Esse aqui acho que vai trabalhar. Esse aqui. Ai, gente, eu amo todos os meus baralhos. Vamos lá, vai. Vamos trocar as pilhas. Ó. Muito obrigada. Se você era da pilha 2, muito obrigada. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. Se você sabe que tem alguém interessado nesse tipo de conteúdo que tá numa briga, recomenda para ela assistir esse canal, esse vídeo aqui, pra ver que ela fique com mais esperanças e se sentindo melhor, né? Então, assim, gente, pra mim é um gesto enorme e pra vocês é muito pequenininho. É só dar aquele like, se inscrever e compartilhar. Se vocês sentirem de fazer isso, eu já tô, assim, agradecida de coração. Mas, se não sentir, a espiritualidade deixou que fosse assim. Ou então segue o conselho da minha filhinha de 5 anos. Mamãe, eu quero que todo mundo que te assista dê like. Então, se vocês quiserem seguir o conselho da Luna, o conselho é esse, tá bom? Muito obrigada pela sua participação. Espero que você tenha achado aqui a resposta que você veio procurar. Se não, vamos ver se tá lá na outra pilha ou dá uma olhadinha se tá na pilha anterior.
Agora pilha 3, tá? Não tenho certeza, mas acho que essa pedra chama sodalita. As pessoas falam tanto o nome de pedra que eu acho que eu tô querendo falar o nome de pedra igual a elas, mas não sei. Tem muita pedra que eu não sei o nome. Não sei se esse vai participar, mas esse aqui acho que vai. Daí, você tá querendo? Manara. Gente, Manara é tão profundo, super sexual, mas tão profundo. Então aqui, só pra começar, a gente já tem de bottom deck o eu maior conectado com o eu menor, né? Então assim, será que a gente tá falando de uma pessoa que se encontrou? Uma pessoa que se traiu, se encontrou, porque a carta da traição ali apareceu aberta de repente. Vamos lá, espiritualidade aqui, ó. Barulho misturado. Quem tava aqui? Vocês dois se espelham muito? Vocês dois se lembram muito um ao outro? Vocês têm reações diferentes, mas parece que o processo que vocês estão passando é igual? Vocês estão descobrindo que vocês não davam tanto valor porque vocês pensavam e sentiam e davam mais valor para o que os outros pensavam e sentiam lá no mundão? Tá entendendo? Vamos lá, espiritualidade. O que é pra gente hoje bater um papo aqui com a pilha 3? Qual que vai ser a nossa conversa? Parece que tem muito desejo por aqui. Se você tá por aqui e já viu as outras pilhas e gostou, lembre de deixar seu like, se inscrever no canal, deixa aquele comentário, ou pra gente desenvolver um bate-papo novo aqui, ou pra saber como você tá se sentindo, pra saber se alguma coisa que te tocou, se combinou com você, se deu aquela ressoada que pegou diferente lá no coração e no emocional, tá? E também, se você quiser que algum tema seja trabalhado aqui, pode dar sua sugestão. Se eu pegar aí que você pediu pra fazer uma pergunta, vem aqui depois tirar um tarô pra você, combinado? Então pode deixar aí sua sugestão de tema, que eu vou ver seu nome e vou fazer uma pilha pra você e uma pilha pras outras pessoas, igual o Tomichi me inspirou a fazer, tá bom? E vamos lá ver sobre o que se trata. Bom, temos aqui de bottom deck a pessoa que consegue enxergar o mundo espiritual que as outras pessoas não conseguem. Começou falando de muito desejo e muita inspiração espiritual sendo trazida direto pro seu espírito. Pode mostrar, gente? Ai, adoro cartinhas peladinhas. É que assim, Manara é uma arte erótica, né? Então vem muito boobs de fora, muito peitinho de fora. Ai, gente, eu tô achando que é o final bonito da história da pilha 1 e da pilha 2, devo dizer. Ai, gente do céu, vocês se deram tão bem que eu vou até continuar aqui com o baralho do Manara. Tá, o que mais? Não assim também, né? Fica calma, galera. Fica calma aí, galera. Eu sei que o baralho é lindo. E fala mó bem. But eu preciso ter um bate-papo mais organizado. Vamos lá. Gente, eu adoro falar inglês com sotaque nordestino. É minha brincadeira com meu melhor amigo é essa. Tá. Tô entendendo. Tá bom, espiritualidade? Tô vendo. Gente, ele tá com uma vontade de você. Ele ou ela. Nossa, tá passando mal de querer. Você fez alguma coisa que fez ele ficar mais esperto do que ele tava, não foi? Você andou dando uma acordada na pessoa, não foi? Olha. Você tá gostando mais de você mesmo também, né? Você tá acordando essa pessoa por causa disso também, devo dizer, viu? Ok. Mais alguma coisa? Espiritualidade, porque eu sei que esse baralho é super profundo, pode falar pra caramba, eu tô doidinha pra ver o que ele tá afim de fofocar, mas se você puder, deixa o tema terminar fechado em vez de aberto. Então quem veio aqui? Essa, depois essa, depois essa, depois essa. Tá, essa. Tô entendendo aqui a mensagem final, tá, gente? Porque é muita mensagem, assim, eu preciso dar uma somada pra ver ela inteira. E o que mais? Mais alguma coisa daqui? Quero saber se se joga, se não se joga. Ai, mas isso aqui eu sei, onde tá, mas pra onde vai depois desse ponto? Pra onde estamos indo? Pode mudar de baralho, tá, então tá.
Então, beleza. Tarô, pra onde estamos indo? Pronto. Tarô, para onde estamos indo com essa história que está aqui na mesa para pilha 3, que pegou o cristalzinho, a espadinha ali branca, transparente. Tá? Tô querendo focar numa pergunta super específica que tá aqui na minha mente, gente, que a resposta não tá vindo. Tô querendo só ver se não vai vir mesmo. Good news, eu tenho boas notícias, eu tenho super... Oxi! Gente, vocês estão se dando super bem. Nem vou mais tirar depois desse ponto. É pra tirar depois desse ponto, espiritualidade? Só se vocês quiserem muito. Tá, então o recado veio. Veio, gente. Pode deixar que veio um recado, sim. Tem um recado bem recadado aqui. Tem que... Assim, talvez eu não consiga entrar em detalhes, mas acho que eu consigo resumir. Ou não. Talvez eu consiga entrar em detalhes, mas é porque esse jogo aqui ficou muito profundo, tá? É assim... Tem uma pessoa que tentou ser espertinha, né? Tem uma pessoa que tentou ser espertinha e tentou chegar em você do jeito que ela queria, mas do jeito fácil, né? Sem fazer os esforços que tinha que fazer pra chegar na parte de você que ela queria chegar, né? O que aconteceu? Você não foi muito fácil, né? Parece. Você teve sobriedade nos seus sentimentos e você exigiu de você atuar dentro dessa relação em termos bastante adultos, né? Assim, você não queria meter pelas mãos, você não queria criar fantasia de coisa que não existe. Isso aqui caiu de lado, por isso que eu tô deixando assim. E no princípio, você assustou alguém, porque alguém queria viver essa história, dessa jornada, de um jeito, tipo, facilitado, sabe? A pessoa tava literalmente querendo assim, não, eu quero isso aí tudo que você tem pra me dar, mas eu quero que venha do meu jeito, do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, tudo que eu quero. E assim, aqui tá falando que você falou assim, olha, eu também até tô a fim de viver essa história aí, mas não do jeito que você quer. Que eu tô aqui, tem as minhas coisas da minha vida pra equilibrar, eu tenho que cuidar de mim mesma, e... É assim, eu também quero. Eu quero explorar essa criatividade da nossa química. Mas eu não quero que seja só do jeito que você quer. Então, assim, você tá aí com esse jeito de ver, mas calma, eu tô aqui com outro jeito de ver. E assim, no meu jeito de ver, eu fico uma deusa maravilhosa, linda. Então eu gosto do meu jeito de ver. Então é assim, calma, porque assim, de acordo com tudo que eu consigo perceber do plano espiritual, não é pra ser tão fácil assim, sabe? Tem um crescimento primeiro pra fazer, uma maturidade pra alcançar, totalidade aqui, ó, pra comprovar no bottom deck, pra comprovar o que eu tava dizendo. Quem que é o bottom deck do prisma? O bottom deck do prisma tá a criatividade. Aqui tá totalidade. E do Manara tá confiando no poder da cura. Isso aqui é extremamente importante. Confiando no poder da cura. Como que é a carta do confiando no poder da cura? Olha. Bonita, né? É uma moça assistindo um cara fazer uma fórmula. Não, uma moça assistindo uma outra moça fazer uma fórmula. E uma parece que vai cuidar da outra. Meio como se fosse um physician de antigamente, né? Um médico dos antigos. E aí você tava tipo assim, não, peraí, que meu mundo aqui tá da hora, eu tô da hora, eu sei que você quer levar aí do seu jeito, mas peraí que meu mundo tá da hora. Então, tipo assim, quando isso aconteceu, você deixou a pessoa meio assim, tá, mas então como que a gente vai explorar a nossa química? E aí você deixou a pessoa muito pensando em você, mas tipo, muito pensando em você. E eu tô achando interessante, porque ele tá falando que você tá com uma visão larga, né, das coisas que estão acontecendo na sua vida. Parece que você conseguiu se distanciar de si mesma, olhar as coisas de cima e você conseguiu se acalmar, né? Porque aqui ele fala,
sentimentos de um coração totalmente desperto, ou seja, uma pessoa que tá antenada, ela já, inclusive tá aqui, né, antenada, tuning in. Ela já tá conectada com aquela coisa interna dela mesma. Então, assim, aqui tá falando que, assim, você viu o grande teatro da vida, você entendeu os papéis que estavam rolando naquela cena, você entendeu o cenário, você falou assim, peraí, estou entendendo esse teatro da vida, mas temos um problema aqui. Eu não quero seguir o caminho de pessoas que ficam segurando suas próprias emoções. Eu gosto da tentação do prazer, eu quero me entregar, eu não quero me segurar. E aí você falou assim, então eu não vou ficar em caminho onde me seguram. Então se tem um lugar onde estão me segurando, eu vou me soltar. Só que nesse que você soltou, você se libertou e você se deixou ser você, que é uma delícia, né? Você parece que tem um borogodó maravilhoso. E você se permitiu ser toda com a sua sensualidade, você se né? Você se permitiu, na caruda. E isso tocou alguém. Porque esse seu se permitir ser você mesma fez alguém perceber que estava indo buscar a luxúria como forma de responder a uma dor que estava no coração, né? Aliás, inclusive você também mesmo, você talvez, também você mesma talvez estivesse usando a luxúria como resposta para alívio, como anestésico para uma dor que você estava tendo, né? Ah, elas já soltaram os dois lados, então tudo bem, faz parte do problema. Então aqui, o que acontece? Você estava muito antes preso em tentar segurar a sua libido e se jogando sexualmente por todo lugar que você queria, porque você estava tentando esconder uma dor, mas você falou assim, não, peraí, e se eu soltar a minha essência, onde eu vou parar? E aí você começou a se soltar. E aí essa outra pessoa começou a perceber, mas peraí, eu tô vivendo a mesma dor que ela quis me transformar. Então essa pessoa começou a falar assim, peraí, eu tô protegendo meus sentimentos, mas eu tô sentindo uma tentação de buscar o prazer. Por que eu tô protegendo os meus sentimentos? Tipo, eu vou me levar ao remorso e ao arrependimento, né? Porque assim, aqui é a pessoa protegendo os seus próprios sentimentos e aqui ela seguindo o caminho do remorso e querer voltar, né? Então assim, se essa pessoa ela já foi querendo voltar. E aqui fala que assim, olha, você tá preocupada com a parte que você não sabe se ela tá com raiva, mas o processo de raiva dela já meio que tá passando, porque a raiva caiu pra cima. Então a parte que era raiva já meio que se desfez. E você não precisa tanto ficar preocupada com a parte que você não sabe, porque assim, essa pessoa tá sendo levada a tomar uma coragem pra se renascer, pra sua própria essência. Ela tá levando um tempo porque ela tá se livrando. Ela tá... Opa, não pode fazer isso? Ai, já perdi? Não perdi. Bom, ela tá se levando a sair dos condicionamentos. Então, por isso que vai levar um tempinho, tá? Porque ela tá trabalhando nos seus próprios condicionamentos. Mas ela tá fazendo um trabalho pra ela renascer. Nisso que ela vai renascer, ela vai entrar na consciência de se conectar com a intensidade que ela sente com você. Então, assim, nessa que ela vai tomar uma consciência dessa intensidade com a qual vocês dois se conectam, ela vai começar a ver que o portão que ela colocou pra você não tá com o cadeado trancado. Ela vai ver que o cadeado tá colocado ali, mas ela vai ver que não tá trancado, e que ela tá olhando pro portão com a grade fechada porque ela quer, mas ela vai se tocar que o cadeado não tá trancado. Ela criou vários processos aqui de amarração para fazer parecer que tá trancado, mas tá aberto. Então, quando ela se conectar através da consciência e tunar, né, ou seja, entrar na percepção da intensidade da conexão de vocês dois, ela vai se permitir curtir em abundância. Só que agora, o momento entre vocês dois, o tarot tá falando que tá meio de silêncio. Vocês estão meio que num pausado, porque tá rolando todo esse crescimento, né? Mas o tarot tá falando pra você o seguinte: confia, trust. Confie no poder de cura. Trust in the power of healing, tá? Então é assim, você parece que se abriu para ser verdadeira e essa pessoa estava querendo você verdadeira no mundo mentiroso. Você falou assim, não,
Não quero mais viver falsidade, porque tá me levando a gastar minha vida e me desperdiçar minha energia sagrada com coisa triste. Não quero mais. Você, eu mesma, não importa o quanto esquisita eu seja, porque eu vou soltar tudo que eu sou, porque é aqui que é ser gostoso, mesmo sendo esquisito. Então você mexeu muito com a cabeça dessa pessoa, a ponto de que ela ficou mais ainda pensando em você, e aí ela reconheceu que na verdade ela só leva a vida que ela leva, porque ela tá tentando compensar dores que ela guarda. Tá? Então confia nesse período de silêncio que está entre vocês, porque aqui está falando que na verdade esse período de silêncio vai ser usado para ela se livrar de influências externas, se conectar com a essência do coração para descobrir que lá dentro quem mora é você, tá? Então aqui está falando para você confiar no processo que essa pessoa está passando, porque vocês vão viver a abundância que vocês como casal merecem viver, tá? E atrair a abundância e a prosperidade, que é um direito divino da alma de vocês dois juntos, tá? Então, assim, dá muito a entender aqui que a alma de vocês já veio para uma conexão de um trabalho, de uma conexão maior. E fica calmo com qualquer distanciamento que esteja acontecendo entre vocês agora, porque a espiritualidade está trabalhando no crescimento dessa pessoa para ela vir de uma forma honesta, sem ser só do jeito que ela quer e que é agradável para ela. E, enquanto isso, ela não para de te olhar. Porque aqui caíram várias cartas de pessoa que está olhando a outra escondida, tá? Então, é isso. Gente, obrigada. Se você gostou, lembra de deixar seu like, se inscrever no canal. Beijinhos no seu coração. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Só porque eu vejo essa fala nos vídeos da minha amiga, mas não é isso não. Quero te agradecer demais se você esteve por aqui. Se você gostou do conteúdo, lembra de dar seu like, deixar seu comentário. Se quiser sugerir um tema, põe aqui no comentário que assim que eu ler, eu já trago uma live a respeito desse tema. Uma live ou um vídeo aqui gravado pra vocês. E muito boa sorte com o teu crescimento, tá? Eu chuto que as 3 pilhas possam estar interconectadas. Se você achar que sim, vai lá para sua construção e crescimento com o teu tema aí. Se você achar que não, vai só onde você achar que devia mesmo. E muito obrigada se você esteve aqui até aqui. Então lembra de deixar seu like, se inscrever aqui no botãozinho que está aqui embaixo. Lembra de deixar seu comentário só para dar aquele engajamento. Pode ser uma atitude pequenininha assim para você, mas que para mim ajuda um montão. E só pra citar aqui a minha filha, mamãe, eu espero que todo mundo que assista seus vídeos deixem um like. Então, se vocês quiserem seguir o conselho dela, e o Rona que torce muito pela mamãe dela pra me ajudar, deixa aí seu like, que é uma atitude muito pequenininha que vai me ajudar um montão a crescer, trazendo aquilo que eu amo de verdade, que eu gosto pra compartilhar com vocês de verdade, tá bom? Então, muito obrigada se você esteve até aqui, um beijo no seu coração. Tchau, tchau e tenha uma excelente semana, ou dia, ou noite, ou final de semana, e que seja um momento muito bom para você, que eu tenha trazido a mensagem aqui que você procurava e que você tenha encontrado a plenitude em ser você mesmo, tá bom? Um beijão no seu coração, até o próximo vídeo. Acho que eu tô lembrando de Maria Clara e JP Costa da Luna.